TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, eu sou Raquel Guerra e começa agora mais um Nasceu, Bora Cuidar. Maternidade simples e descomplicada aqui na TV Correio da Manhã. Bom, a gente sabe que a alfabetização, o novo primeiro ano do ensino fundamental, representa aí um marco na vida dos nossos pequenos, mas também representa um problema na vida dos pais. A gente fica super ansioso, esperando o que vai acontecer, querendo que os nossos filhos em março já estejam lendo e escrevendo. E por experiência própria, porque vai acontecer comigo esse ano, eu resolvi fazer um programa sobre a alfabetização, sobre as dificuldades enfrentadas tanto pelos professores, pelos pais, pelas próprias crianças, sobre esse período tão importante. Para conversar sobre isso, eu vou receber a tia Lê, que já é uma velha conhecida de vocês, porque tem o quadro aqui no nosso programa, e a Bruna Mussel, que é pedagoga e também vai conversar com a gente aí sobre os desafios que a alfabetização vai lançar para os nossos pequenos e também para nós pais. Você tem problema quando entra em alguma loja com seu filho e ele quer comprar um monte de coisa, mas só pode ser se for para ele? Se você tem esse tipo de problema, fica ligadinho aqui que o quadro E Agora, Simone vai te responder como você consegue driblar esse tipo de situação. Se eu fosse você, eu não perdi o programa de hoje porque tá muito legal. A gente vai fazer um breve intervalo e já volta com mais Nasceu, Bora Cuidar. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petroisa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú. Petroisa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho.
Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Estamos de volta e eu recebo aqui no Nasceu Tia Lê. Bem-vinda mais uma vez com a gente aqui pertinho, né? Não só pelos vídeos. E também a Bruna. Muito prazer. Bruna, bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Por terem aceitado o nosso convite, viu? De participar. Bom, a gente sabe, né, como eu disse aqui anteriormente, que a alfabetização acho que é um problema, não um problema, mas uma aflição, tanto para a criança quanto para os pais, né? Acho que a gente fica tão ansioso, tão esperançoso e querendo sempre mais e mais do filho que às vezes a gente acaba enfiando os pés pelas mãos. Para começar a falar sobre isso, acho que a grande maioria dos pais, assim como eu, todo mundo foi alfabetizado, B com A faz Bá e, né, todo mundo que se entende por gente foi alfabetizado assim. Isso ainda existe? Existe alguma outra metodologia hoje em dia, né, que é utilizada, que seja melhor para as crianças? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque muita gente desconhece, né, esse tipo de informação. Então, essa metodologia que nós aprendemos a ler e escrever, ela sempre foi funcional, né, tanto que nós aprendemos. Hoje nós encontramos outras metodologias mais modernas, mais dinâmicas, né, para a gente poder aprender, né, ensinar as crianças a lerem e a escrever. Porém, a gente não pode descartar essa possibilidade, né? Porque todas as crianças são heterogêneas, né? Elas são diferentes. Então, tem criança que aprende com muita facilidade, ouvindo, visualizando, mas tem criança que realmente precisa dessa forma para ser alfabetizada. É claro que, assim, ela não é mais como era na nossa época, né? Que a gente tinha aquelas coisas para colar no caderno, que vinha a casa e a gente fazia aquela família. Ela não é dessa forma. Não acontece mais aquela sequência de repetições, né? Ah, vai fazer 30 vezes o B com A. Bala, babá, boi, sabe? Eu acho que dessa maneira isso já vem perdendo um pouco de força, né? Uhum. Mas reforçando o que a Bruna está falando. Eu acho que em alguns momentos, ou para algumas crianças, ainda pode se fazer necessário o uso do método tradicional, né? A gente não pode descartar nenhum método. Uhum. Todos eles vão ser válidos em determinadas situações, né? Eu acho que acaba que eles se misturam também, se misturam. Né? Se você tá observando que a criança está com dificuldade, não está conseguindo aprender naquele caminho, naquela metodologia, você, né, nós como professores, a própria escola, né, a equipe pedagógica, ela pode dar auxílio e nós também buscar outros caminhos para auxiliar esse processo na criança, que pode chegar a ser dessa forma. A ser o B então, com assim, A. ele é um método antigo, né? Mas ele não deixa de ser funcional caso haja necessidade. Uhum. Né? Então, assim, na verdade, é super importante os pais terem esse contato com a escola e saber qual é a metodologia usada pela escola, né? Para também, porque imagina, se a escola tem já uma metodologia mais pro lado do construtivismo, uhum, né, que não então, tem... isso que eu ia falar, assim, tem escolas que não vão permitir ao professor trazendo ali todas as metodologias possíveis, né? Então, a escola vai ter ali a sua metodologia e o profissional tem que seguir aquela metodologia. Então, o que o professor vai fazer? Ele vai estar buscando artifícios, vai estar buscando caminhos dentro daquela metodologia para oferecer o melhor estímulo para o aluno, dentro das suas dificuldades, né, dentro da sala de aula como um todo. Isso que você falou é uma coisa interessante e muito importante, né? Quando a gente matricula o nosso filho numa escola, é buscar saber, né, qual é a metodologia, e se eu matricular ali, eu tenho que acreditar, né? A gente estava conversando sobre isso, acreditar que aquilo vai ser funcional. Porque tem muitos pais que não entendem, né? Claro que não são obrigados a entender. Mas aí faz a matrícula e bota e não tem o retorno que ele quer. Mas isso não quer dizer que não está sendo funcional, né? Então cria toda aquela angústia, essa ansiedade que você colocou. Puxa vida, meu filho não está andando, não está indo. E não entende o motivo, né? E assim, nesse primeiro momento de início, de retorno das aulas, né?
O que nós pais, devemos fazer com as crianças? Porque assim, elas estão acostumadas com um ambiente de brincadeira, né? Assim, na grande maioria das escolas, a educação infantil tem muito esse lado lúdico, de brincar. Aprende sim, óbvio que aprende muito, mas de uma forma mais lúdica. E no ensino fundamental, né? Quer dizer, boa pergunta. O primeiro ano do ensino fundamental ainda é educação infantil? Não, né? Não, é ensino fundamental. Tá bom. E aí, voltando, a gente vai ter uma coisa já mais organizada, mais sistematizada, né? Que eu acho que no primeiro ano que a criança já meio que entende, né? De verdade, o que é o universo escolar. O que a gente deve fazer? Basta uma conversa, orientar, para dizer como vai ser, que vai ser diferente, ou não fala nada, deixa ele ir para a escola e aí ele vai saber lá. Eu vou responder uma coisa e vou deixar a Bruna falar a outra coisa. Esse seu questionamento, né, se ainda é educação infantil, eu acho que isso vem muito lá de trás. Porque antigamente era o CA, né, era a classe de alfabetização. Então ele ainda era visto um pouco como um resquício ali da educação infantil. Quando mudou essa nomenclatura que foi para o primeiro ano, eu acho que isso ganhou um peso, né, uma responsabilidade. Meu filho está no primeiro ano. Não é? Meu filho está no primeiro ano, não é mais aquele bebezinho, né? E, na verdade, a criança, ela está entrando no primeiro ano, mas ela ainda é infantil, né? Ela só vai ali modificar a maturidade dela e tudo já no meio do ano para lá. Então, o professor tem que ter essa sensibilidade ali de entender esse processo, né, de desmame da criança que está vindo da educação infantil e da gente enxergar aquilo ali ainda como CA, né? E aí, o que você perguntou? Do que falar, né? Isso, uma conversa, como fazer isso nesse início, né? Essa conversa é super válida, né? Super válida, só que muito cautelosamente, né? Porque você pode gerar na criança uma ansiedade que ela não tem e até passar a sua, né, ansiedade para ela. Igual você coloca a ansiedade dos pais, né? Enfim. Então, assim, essa conversa de falar, você vai para o primeiro ano, você tem que encorajá-lo, né? Encorajar a criança. Dizer para ela que ela vai ter uma professora ali, que ela vai ser amiga, que ela vai poder tirar dúvida, que qualquer coisa ele pode confiar, ele pode perguntar. Então é encorajar mesmo essa conversa, né? Não aquela coisa de jogar a responsabilidade. Olha, você tá indo pro primeiro ano e você tem que prestar atenção, porque tem muitos pais que fazem errado, isso, né? Tudo errado. Você cria aquela coisa que perde isso que a Alessandra falou, que eles ainda estão nesse momento, né? Dessa transposição de educação infantil. Né? Muitos, né, antigamente nem tinham a educação infantil. Sim, né? Então, já era assim, direto, já era direto. Então, assim, é uma conversa muito leve, nada de jogar responsabilidade, né? É só mesmo para orientar e para encorajar a criança, né? Porque, olha, você vai aprender a ler e dizer a ela que ela tem uma pessoa ali, que vai estar ali para acolher, para responder, né? Para estar ajudando no que ela tiver dúvida, fazer com que ela se torne, né, aquela... ela que vai carregar o conhecimento, né? Ela que vai receber, né? Então ela tem que saber o que fazer com aquilo, né? Então você dá segurança. Não, sim, e assim, porque nas escolas, né, a gente tem a reunião com os pais, né? Que tem a reunião antes de começar, que o professor vai, né, explicitar tudo que a gente precisa fazer para ajudar e tudo. Mas eu fiquei pensando nisso, falei, tudo bem, mas e a criança? Né? Vai ser tudo diferente para ela também. Então, papais, ouviram, né? Nada de falar que a criança já é grande, que agora ele vai estar no ensino fundamental, nada de tudo errado. É só encorajar os nossos filhos para eles adquirirem mais conhecimento, né? Acho que... Isso, Raquel, que eu sempre falo, eu acho que o suporte emocional, ele tem sempre que prevalecer do que o ensino propriamente dito da leitura e da escrita, tanto do lado dos pais quanto do lado dos professores. A questão emocional, ela tem que sempre estar à frente de qualquer outro ensinamento, né? Não pode ser uma coisa, não pode, porque não é saudável, né? Tem gente que entra numa paranoia que, né, fica... Agora, essa questão da alfabetização, a gente percebe muito assim também. Umas crianças desenvolvem primeiro que as outras, né? Tem crianças que antes das férias de meio de ano já estão conseguindo ler alguma coisa, escrever, outras não. Aí eu pergunto para vocês, como a gente faz, como, né, vocês e até a gente também, faz para não desencorajar aqueles que estão, né, mais atrasados, vamos dizer assim, e também para não desestimular os que já estão
lá na frente. Né? E junto a isso, existe um limite para a criança, assim, não, agora quando a criança chega em tal série do ensino fundamental, ela tem que estar totalmente alfabetizada. Ou isso acontece no primeiro ano, ou é uma coisa gradativa que vai sendo diluída durante esse, porque é o Fundamental 1, né? Que é, isso, ou vai 1. diluída dentro desse Fundamental 1. Como é que funciona isso? Então, a gente não tem uma idade certa, né? Para dizer, a criança tem que estar alfabetizada até certa idade, né? O que o sistema preconiza são as fases iniciais do ensino fundamental. Nós até ganhamos mais um ano, né, para poder melhorar, né, aprimorar esse processo de alfabetização. Então, assim, idade certa, a gente não tem uma idade, mas é preconizado o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino fundamental, né, que são as três séries, né, vamos dizer assim, que dão atenção mais especial para isso. Então, é nesse momento. Com relação a você dizer, né, é que tem essa diferença, né, que assim, umas crianças vão a mais, outras, né, ficam mais para trás, atrasados, como você diz. Na verdade, a gente nem pode dizer, né, que está atrasado, né. Essa questão que a gente falou com você da metodologia, ela é fundamental para ser percebida nesse momento que você percebe que um aluno seu, de repente, está com uma grande dificuldade de aprender a ler e escrever. Talvez aquela metodologia não está sendo funcional para ele, né. Tem crianças que precisam visualizar, tem crianças que precisam ouvir, né? A gente tem um alfabeto móvel que é, nossa, é fantástico, que a criança está vendo a letra, né? Que ela existe, né? E tem crianças que precisam ouvir o som. Então, assim, não tem um método correto, né? Assim que a gente diz, para poder alfabetizar. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade que a gente, né, comentou, de perceber se a gente não tem que buscar outro caminho, né? Fazer... Não é o método em si, é o que vai funcionar para aquela criança. E a parceria escola-família sempre unida, né? Porque a gente vai levar e em casa também, né? Vai ser uma troca. E eu acho assim, a gente sempre tem algo de bom para a gente potencializar na criança, que a gente percebe que tem alguma dificuldade, né? Então é você também estar valorizando aquilo que aquela criança tem de bom, trazendo ela, né? Puxando por ela, para que ela não fique desestimulada, né? E a Bruna tinha até comentado comigo também sobre os trabalhos em grupo, né, Bruna? Porque essa falta de estímulo, que às vezes a criança mesmo não está percebendo que aquilo está acontecendo, mas a ansiedade da família, né? Por que ele não está na frente, por que ele não vai. Então, assim, o trabalho em grupo dentro de sala de aula, ele é fantástico, que é a troca, né? O professor é o mediador daquilo ali, e ele está perto de um coleguinha que já sabe ler, ele talvez sabe escrever, e eles vão trocar, né? O amigo desperta o interesse no outro. Sim, né? Puxa, meu amigo sabe ler, como é que eu vou fazer? E é naquela troca no grupo, mediada pelo professor, você vai despertando e também vai motivando. Puxa vida, olha só, você já sabe fazer isso, né? E aí a criança se sente importante, porque ela sabe, né? É claro, Raquel, como tudo na vida tem um limite, né? Então o professor vai estar ali o tempo todo, né? O papel dele é esse, observando o desenvolvimento daquela criança. Então, se ela está num contínuo, né, de desenvolvimento, está numa crescente, ok. Ela não precisa estar na mesma crescente que A, que B ou que C, mas ela está caminhando, ela não está estagnada. Então, opa, beleza, está funcionando esse caminho. Agora, um vai conseguir em março, o outro vai conseguir em abril, o outro vai conseguir em fevereiro, não importa, vai conseguir. Agora, se você observa, não, tem outras coisas envolvidas ali que estão atrapalhando o desenvolvimento da criança ou ela está estagnada, aí sim eu acho que vale a pena, né, chamar os pais, estar sinalizando de repente, aquilo, procurar, né? uma ajuda médica de fato, né, que não é um bicho de 7 cabeças, né? Às vezes essa ajuda vai ser fundamental para realmente auxiliar que a criança... E eu acho que assim, era o que eu, né, perguntaria já para vocês, para a gente poder concluir esse primeiro bloco. A competição que não vem da criança, vem dos pais, né? Porque a gente percebe hoje em dia, os pais são muito competitivos, os pais querem sempre que os filhos sejam os melhores. O meu filho tem que ser o melhor, o meu filho tem que ler, tem que escrever, tem que nadar, tem que jogar. E quando a gente encontra uma criança com essas características, a gente logo percebe, isso não é dela. Porque eles não são assim, isso é pai que incutiu isso na cabeça da criança. E às vezes a gente faz sem perceber, porque também tem esse espírito, né, competitivo. Só que eu acho que não só na alfabetização, mas como em qualquer área da vida da criança,
isso pode acabar com a autoestima da criança. Com certeza. Porque se ela for para um ambiente, Não né, alcançar o que o pai falou. com essa sede de competição, de ser o melhor, e aí ele realmente, Não e aí não alcança o que o pai Que a família objetivou para É. ele, imagina, pô, eu sou frustração, perdedor, eu não consigo fazer o que meu pai pediu, né? O que vocês dariam aí de dica para nós pais mesmos, para a gente não criar esse tipo de pensamento e esse tipo de sentimento nas crianças, né? Porque às vezes ocorre, isso é natural, vai ter uma criança que é mais competitiva que a outra, mas que isso não seja maléfico para a criança. Então, é a motivação e é o elogio, né? Toda conquista da criança pra gente pode parecer nada, né? Mas para eles aquilo tem um peso muito grande. E quando ela é elogiada, automaticamente ela é motivada a buscar mais, né? A aprimorar aquilo que ela já alcançou. Então, assim, eu acho que o elogio, a motivação, por menor que seja para a família, né? Por mais que eu compare, puxa vida, o fulaninho já sabe ler e o meu filho só conhece o B e o A e o B, né? Enfim, mas ele conhece, então eu tenho que, em cima daquilo ali que ele está trazendo de conhecimento que eu tenho que motivar e tenho que elogiar, que é para ele se interessar, não se desmotivar, acreditando que ele vai chegar lá, né? Ele sempre vai, porque isso pode partir da criança também. Não costuma, né? Normalmente é da gente, né, pai? Mas assim, a criança também pode se frustrar ao ver o amiguinho conseguindo e ela não. Então cabe a nós encorajar. Você vai conseguir. Calma, você está no processo, você está lá para aprender. Olha o que você já sabe, né? Você eu já acho conhece. que essa disputa entre os pais é inevitável. Isso é primordial, é primário, né? É primário, sim. Então isso a gente não tem controle, sabe? Da não, competição entre os pais. Nem controle enquanto professor, nem controle enquanto pessoa, né? Isso é inevitável. Eu acho que a gente tem mesmo que proteger os nossos, né? Preparar os nossos. Não, e inclusive, assim, nas aulas online, né, no período da pandemia, propriamente dito, que a gente ainda está na pandemia, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, o João já deu alguns ataques nas aulas online, tipo, eu não consigo fazer isso, e chorava e eu tinha que desligar o microfone. Não, filho, olha só. Olha, gente, mas não foram todas as vezes, tá, que isso aconteceu, meu filho, não, vai lá, você é capaz. Não, na grande maioria, mas em uma ou outra, João, como que você não sabe isso? E assim, tipo, é normal, a gente não é pedagogo, a gente não é psicólogo. E não... mesmo se for, não se cobrem. Acho que esse é um recadinho até para os pais, não se cobrem tanto, porque é difícil. Não é fácil para os professores que têm aí toda a fórmula mágica, o conhecimento para poder fazer acontecer, imagina pra gente, né? Então, mas voltando. E você, realmente, você percebe, assim, que eles ficam desesperados com essa, eu não consigo. E aí que você vai vendo e você vai tendo que ter esse tato mesmo, e exatamente por aí. Não, filho, mas olha, você já consegue isso. E daqui a pouco você vai conseguir isso. Mas, assim, é difícil. É muito difícil. Eu também dei esses ataques. E eu acho que também é importante, Raquel, a gente também não... Como é que eu vou dizer assim? Tampar um problema com o outro. Por exemplo, meu filho, mas olha, você não consegue ler, mas você desenha muito bem. O fulano não desenha muito bem. Porque aí você está cometendo o mesmo erro e gerando aquele sentimento de que ele sempre tem que ser melhor do que alguém, né? Então, é trazer as potencialidades dele à tona, mas sem menosprezar os outros, né? Um conselho pra vida, né? Pra vida, Até para muitos adultos aí, por aí. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos com mais Nasceu, Bora Cuidar, Desafios da Alfabetização. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita.
Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petruísa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú. Petruísa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Voltamos, e para você que está acompanhando agora o programa de hoje, a gente está falando sobre os desafios da alfabetização, como nós pais e os nossos pequenos também podem enfrentar aí de maneira mais suave esse marco no crescimento, né, das crianças. Bom, vamos lá, meninas. A gente sabe que, né, esses 2 anos aí de pandemia mudou muita coisa para vocês, para a gente no cenário educacional. Vocês se viram aí numa loucura, né, tendo que aprender a dar aula online, essa é a verdade, né, porque acho que competir com por o pessoal mais que passa na rua. E por mais que o conhecimento esteja com vocês, exista já. A gente não estava preparado. Ninguém estava preparado, né, para trabalhar online, para dar aula online, enfim. E nesse ano ainda de alfabetização, eu fiquei imaginando, falei, gente, imagina você ter que alfabetizar o seu filho de forma remota. Que foi o que aconteceu, né? Com muitas mães. Crianças, muitas mães. Quais foram os maiores desafios que vocês acham que vocês enfrentaram nesse período? De pandemia, né? Então, assim, a gente acabou, né, entrando na casa das crianças, né? Sim. E eles entrando na nossa casa, né? Porque, né, quando você grava um vídeo, né? Você tá ali no seu espaço, as crianças têm a curiosidade, né? Enfim, então, assim, é realmente um momento histórico, né? Um marco histórico, né? Pra mundial, né? Então, assim, eu acho que a gente teve, os pais, a família, né, principalmente, teve o grande desafio de assumir o papel de professor, né? Que foi um desafio e tanto, talvez até maior do que o nosso, que mesmo sendo online, né? Então, o que eu vejo, como ficou esse cenário, né? Como foi esse cenário? Tiveram famílias que se saíram muito bem, né? Que conseguiram estar ali junto, que tinha um primo, um irmão, uma tia, mesmo que os pais trabalhassem, que estava ali dando suporte, dando amparo para as crianças, né? Fora isso, tinham os professores, que eles, né, faziam planejamento, estavam à disposição no grupo de WhatsApp, no WhatsApp, nas aulas online ao vivo, né, que a gente tinha, não só com vídeos gravados. Então, tiveram famílias que conseguiram sair super bem e as crianças também. Porém, tiveram outras famílias que, por motivos diversos, né? Falta de tempo, as crianças perderam pessoas da família, que foram, né, um momento difícil, é uma coisa que a gente recebeu, né, quando a gente voltou, muita criança assim, então assim, que não conseguiram dar conta disso, né? E tudo bem. O que vai acontecer agora é que a heterogeneidade da turma vai ser maior, né, Ale? Porque a gente já tem uma turma heterogênea para o aprendizado, como a gente colocou para você. Agora, vindo de casa, depois desse período de pós-pandemia, principalmente a classe de alfabetização, né? Ela vai vir assim, dessa forma, com crianças que conseguiram atingir os objetivos e crianças que não conseguiram, né? Então, assim, é um marco histórico, acho que na vida de todo mundo, desafio, né? Um desafio. Foi um desafio para a gente, mas eu acho que mais ainda para as famílias, né? Eu acho que as lacunas que ficaram ali do desenvolvimento, elas vão ser diluídas nos próximos anos, sabe? Não só na alfabetização, né? Eu sei que a gente está falando sobre a alfabetização, mas esses déficits de aprendizagem que ocorreram nesses anos de pandemia, eles vão ter que ser diluídos. A gente não vai conseguir salvar e recuperar tudo isso em 2022, sabe? Eu acho que isso vai se diluindo aí durante todos os anos do E aí entra mais uma vez a sua questão da frustração, da ansiedade. A gente tem que ter calma, os pais têm que ter calma, né? Foi um momento diferente, foi um momento difícil, mas tudo vai se encaixar, né? A gente vai conseguir voltar à rotina. E eles com o aprendizado também da professora, que agora, né, passou 2 anos com a mãe, pai, a tia, quem deu auxílio. Até pra gente, enquanto professor, você vai pegar uma turma de alfabetização,
e você vai falar, poxa, eles estariam fazendo tal coisa, se tivesse num ano normal. Mas não, peraí, eu tenho que dar um passo para trás. Pra ver como tá, né? Então, dei um passo para trás, dali a pouco você consegue dar 2, 3 para frente e vai indo. Eu acho que, na verdade, né, pensando aí pro meu mantra de 2022, olhando tudo pelo lado positivo, eu acho que esse advento das aulas online também serviu para a gente ver que a gente consegue colher bons frutos. Sim. Né? A gente que demoniza tanto a internet e os eletrônicos, também tem um lado bom, né? Que as crianças conseguem sim aprender, acho que até muitas delas têm o prazer de aprender pelo celular, né? Porque é uma coisa que é um desejo, ter o celular ali o tempo todo. Faz parte já né? do cotidiano. E eu acho que, não sei se isso é possível, mas assim, na medida do possível, integrar essa realidade que eles estavam tendo na realidade atual, né? Assim, não sei, foi uma coisa que me veio aqui à cabeça. Sim. E eu acho que também, assim, foi uma oportunidade das famílias conhecerem o trabalho do professor. Porque muita gente, às vezes, tá aqui, ó, e nem sabe todo o trabalho que a gente tem para chegar naquela aula, né? Outro dia eu até vi uma brincadeira no TikTok, você estuda para dar aula? Não, não, eu acordo e aí vem o anjo sussurra no meu ouvido, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido, né? Então, assim, eu acho que os pais também tiveram a oportunidade de ver e falar, nossa, caramba, né? É um trabalho que a gente tem ali, né? De ver e de acompanhar. E de acompanhar. Porque muitas vezes a gente é que vê aquilo que a criança alcançou, né? O sucesso. E eles puderam ver um pouco disso também, verdade. que é muito bacana, né? A minha coordenação motora é péssima, tá, gente? Tia Thay, obrigada, viu? Porque eu cortei papel, eu colei, eu fiz um monte de coisa e minha coordenação motora fina tá deu uma melhorada. Beleza. Porque a gente faz junto, né? Não adianta. Com certeza. Né? E eu falei, nossa, meu filho, a mamãe tá aprendendo com você. Com certeza. E a gente não poderia jamais deixar de falar, né? Infelizmente aí a gente está vendo um aumento dos casos, né? Dessa nova variante do Covid. Espero que não afete, né? A educação novamente. Se Deus quiser, não vai afetar, porque a gente vê que realmente tem um grande número de testagem, mas poucas pessoas internadas. Isso é um fator muito positivo. Mas vamos lá, né? Sempre vamos estudar a pior hipótese. Caso a gente precise paralisar as aulas novamente, né? Isso não é uma coisa que depende da gente. A contratação de uma professora, porque assim, muito sinceramente, e pensando até no meu caso, eu não sei se eu acho que gera aquela incapacidade dos pais também. Será que eu sou capaz de ensinar o meu filho, de ajudar o meu filho a ser alfabetizado? Ou é melhor eu me manter neutro e se eu tiver condições, né? Porque muitas pessoas não têm, mas se eu tiver condições, eu contrato um professor para auxiliar, para ser feito de uma forma mais profissional? Eu vou te falar baseado na experiência que eu vivi, né? Nesses 2 anos, 1 ano e meio de pandemia, que eu fui para dentro da casa de muitas famílias. Eu acho assim, Raquel, se você tem a possibilidade de oferecer isso para o seu filho, né? Se vocês, famílias, têm a possibilidade de oferecer isso para a criança, é sempre válido. Agora, não retira o conteúdo que está sendo oferecido pela escola, muito pelo contrário. O profissional que estiver dentro da sua casa, ele tem que estar alinhado com aquilo que a escola está mandando. Então, não adianta, ele ainda está no recorte na massinha. Não, mas eu já estou lá na frente. O profissional, a aula particular, ela tem que ser para contribuir e para fortalecer aquilo que a escola está trazendo para a criança. Então, assim, se a família tem oportunidade, eu acho que é válido. Agora, se não tem, é o que a gente estava também conversando, né, Bruna? Vai aproveitar o que está vindo da escola, sabe? De repente, o que é importante para a criança mesmo, que a gente se frustra de não ser professor, de não dar conta, igual você colocou. Eu fico, mas talvez para ela não, ela precisa de alguém ali, né? Mesmo que não seja o professor, que ela possa confundir até, não vou obedecer, não vou fazer o que minha mãe, minha tia, minha irmã está mandando fazer de dever, porque ela não é minha professora, a presença é importante, né? Então, assim, se não tiver como essa questão do professor particular, é você saber lidar com aquilo que você tem ali em mãos, com todo o aparato que você tem. Além de ter a presença do familiar, né?
é você fazer o uso também do professor. O professor tá ali, né? Ele tá ali para te auxiliar. Nós demos os números do WhatsApp, tem os grupos, né? Tem muitas escolas que fizeram grupos, independente de escola particular ou pública, né? E a gente tá ali para auxiliar. Então, tem uma aula online, né? Foi o que a gente estava comentando. Aquela aula é importante para a criança. É o momento que ela vai ter o contato com o professor. Infelizmente, não é físico por conta da pandemia, mas ela tá ali com o professor. E é aquilo, né? Você tem que saber o que vai funcionar pro seu filho. Eu tive casos que a mãe falou, ele fez isso tudo de dever com você? Não faz uma página comigo. Porque a criança tem aquela figura materna, né? Ou tia, ou vó, ou pai, o que for. Como? Não é para isso. Então foi preciso entrar um professor de fora, uma outra figura, e para a criança ter aquela simbologia, né? Então agora eu vou fazer, agora eu vou estudar porque a professora chegou, sabe? Então você tem que sentir também ali o que funciona para o seu filho. E a tal da rotina, né, Bruna? Que a gente estava... Criar a rotina do estudo, tá no modo online, então qual vai ser o momento? Vai ser de manhã? Vai ser à noite? Né? O que funciona melhor para a família ali? Então, de ter aquela rotina diária mesmo. Para ele poder acostumar. Para poder acostumar. Agora, uma outra coisa que eu vejo também, por exemplo, a gente sabe que o estímulo, né, desde bem pequeno, com livro, com jogos lúdicos, com letras, com números, isso faz com que a criança crie aí uma simpatia e uma familiaridade, né, pelas letras, pelos números e criar uma curiosidade natural em aprender sobre aquilo. Então, eu acho assim, crianças que são muito estimuladas pelos pais, não sei, pode ser também falho, tá, essa minha afirmação, que elas são mais fáceis para serem alfabetizadas. Não, tá, não fico fazendo não. Não, eu digo assim, porque realmente, eu acho que parte também de você o ensinar, né? Eu acho que parte de você despertar o interesse na criança para aquilo, né? Porque foi o que vocês falaram no início. Não é simplesmente, B com A faz bala, balão. Não. Se você fizer só isso, tá, é sem graça. Mas aí se você chegar com um balão cheio de bala, estourar, a criança nunca mais esquece que aquilo ali escreve com B. Né? Então, é o interesse que você precisa despertar. E se isso já vem sendo semeado pelos pais desde pequeno, eu acho que contribui de alguma forma. Né? Não que, eu acho que até me expressei mal, não que seja mais fácil, mas isso contribui para a alfabetização ser um processo melhor. Porque, infelizmente, né, a gente vê também que tem muitas crianças que não têm esse hábito de ler, é só celular, é só tablet. Eu não sou contra, tá? Pelo contrário, eu acho que tem que ser um equilíbrio de tudo. Tem horas realmente que o tablet e celular salvam a vida. Se você quer fazer alguma coisa, você usa mesmo e tem que usar. É a minha opinião. Mas aliado a todo o resto, a brincar, a ler, tem hora pra tudo, exatamente. Né? Mas a gente sabe que tem muitas crianças que não tem nada disso, né? Que é só o celular o tempo inteiro. E aí, independente do motivo, não tô aqui para julgar ninguém. Despertar o interesse numa criança assim, eu acho que é mais difícil, né? Porque ela tá ali, o celular colorido, que já fala tudo pra ela, do jeito que ela entende, ela vai querer... olhar pra gente, né? Eu acho que isso, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que isso é um calcanhar de Aquiles ali pra vocês, pra poder ter a atenção e o interesse de todas as crianças. Com certeza isso é bem... A criança que vem assim de casa, ela vem mais fácil, né, pra gente. Ela já tem esse interesse, ela já tem um conhecimento, né? Mas assim, a gente nunca teve isso, né? Assim, igual na nossa época, a gente ia pra escola tinha criança que ia pra escola com 6, 7 anos, né? Hoje, a gente... Aí agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Hoje a gente tem a obrigatoriedade da educação infantil, né? As crianças com 4 anos, elas têm que estar matriculadas na escola, na educação infantil. E é aí que entra a parte fundamental. Porque o que a gente vê é que muitos lugares, né, assim, forçam, querem, acham bonito, e até para dar o retorno que os pais querem, esperam, alfabetizar a criança na educação infantil. Criança do 4º e 5º período, sabe as letras, sabe escrever o nome já está começando a ler, e esquece do tanto de coisa importante que a criança da educação infantil tem que aprender para chegar na alfabetização com essa bagagem que você falou aí, que auxilia. Então, assim, que antes se vinha de casa, ótimo, né? Mas hoje,
que eu não dei em casa, mas ela tem essa preparação à educação infantil, a fase que agora é obrigatória, onde os professores de educação infantil, os educadores, que o trabalho dos educadores é maravilhoso também, muita dedicação, vão preparar essa criança para isso. Porque o que vai adiantar ela saber ler e escrever, se ela não vai saber interpretar, né? Se ela não vai saber lidar com as suas emoções. Lidar com as emoções, com as frustrações, não sabe jogar um jogo com regra, não sabe perder, não sabe dividir, né? Não sabe ter equilíbrio, porque o equilíbrio tanto da coordenação motora ampla, quanto da coordenação motora fina, né? É fazer um alinhavo, entendeu? É colocar uma pecinha dentro do potinho. A alfabetização. Pra aí sim eles estarem preparados. Tem um texto muito bacana que chama Tudo que eu precisava saber, eu aprendi na educação infantil. Que é o quê? É muito bonitinho, fala de dividir, fala de um leitinho quente depois na tarde, o soninho da tarde, né? A questão de você ter o equilíbrio. Vou chorar, gente. É muito Saudade do filho. Se você tiver a oportunidade, lê, porque você vai chorar mesmo. Porque você vai ver que ele passou por aquilo tudo ali. Na educação infantil, ainda mais o seu que está entrando agora, né? Todo mundo que está entrando agora, que vai entrar na alfabetização, eles passaram por aqueles momentos da educação infantil. Quanto aprendizado, quanta coisa importante que ele vai usar, né? Você vê a criança, ela é preparada o quê? Para fazer uma prova de vestibular, certo? Então, assim, ela tem que saber interpretar um texto, porque ela vai chegar no 5º ano, no 6º ano, ela vai ter que interpretar. E às vezes queimam essa etapa, né, da educação infantil, e quando a criança chega na alfabetização, ela já está saturada também. Aí ela vai aprender tudo que ela já sabe, aí cai de novo naquela coisa de perder o estímulo, né? Eu já sei. E assim, você até acabou já comentando sobre isso, mas quando vocês identificam, né, assim, que o processo não está fluindo como deveria, como deve ser, chamar realmente os pais, ou então se os pais chegarem para vocês com esse tipo de demanda, né? Olha, eu acho que meu filho não está, sem ser exagero, né? É normal mesmo. Acho que meu filho não está conseguindo acompanhar. Como que é, assim, o dia a dia das escolas, a receptividade desses pais, ou então o contrário mesmo, né? Como os pais recebem, porque é ruim, tá? Eu tive uma experiência nesse ano que passou, não com isso, mas é ruim, porque a gente só está preparado para receber o bom. Boa. Quando você chega e fala mal, fala, não, mas não pode. O meu filho ruim, não pode. Isso não existe. E assim, realmente, né, assim, aí pessoas com bom senso vão interpretar e vão tentar ajudar a criança. Mas nem sempre isso acontece. Eu acho que é sempre válido, né, o professor estar atento aos sinais que a família está mostrando e a família estar atenta aos sinais que o professor está levando. Eu acho que é a via de mão dupla, né, essa troca. Não menosprezar, né, os detalhes. Mas já aconteceu até comigo, Raquel, uma vez uma família veio falar comigo logo no início do ano, porque é isso, aquilo, já estereotipou a criança todinha. Algumas coisas eu já tinha realmente observado naquele curto tempo, mas eu falei, não, tá tudo bem, não sei o quê. Quando foi na hora de entregar uma avaliação, né, no meio do ano, eu entreguei de fato aquilo que eles tinham me falado. E aí, poxa, Tia Lê, mas eu tinha te falado isso no início do ano. Tá, mas eu não tinha bagagem para confirmar aquilo tudo que eles tinham me falado. Eu precisava conviver com aquela criança para ver, realmente, é isso, é aquilo. Não, mas espera aí, eu vou fazer isso aqui. Bom, aqui deu certo. E não deu certo. Então, a gente realmente, o professor, ele precisa de um tempo, ele precisa ali de um semestre, vamos dizer, para ter bagagem e conhecimento suficiente para falar daquela criança. Para identificar. Então, acontece às vezes pela ansiedade, o pai vem. E às vezes o professor já até observou alguma coisa, mas nem sempre é bom falar, porque você pode modificar aquele quadro, sabe? Então, o que eu faço é o seguinte, vamos esperar até o meio do ano, deixa o meio do ano acontecer, deixa o professor se conectar com a criança, ter intimidade ali com aquela criança, né? Para ver o que de fato está acontecendo. E o que a gente falou para você. O bom profissional, ele vai estar sinalizando para a orientação pedagógica, né? Alguma coisa mais extrema, né? Mais extrema, mais atenção, claro que tem que sinalizar. E assim, Raquel, o papel do professor não estar sendo direto aos pais. O papel do professor é ele falar com a orientação pedagógica, com a coordenação pedagógica, e essa equipe
e está falando com os pais. O professor não tem que assumir essa responsabilidade sozinho. Trabalho em equipe. Ele tem ali um apoio, né, um suporte que é para isso, para este fim. Porque às vezes esses assuntos de porta são muito complicados, sabe? Não, e eu acho que assim, foi o que a Bruna também falou em algum momento. A partir do momento que você escolhe a escola para o seu filho, você tem que confiar 100% naqueles profissionais que estão ali capacitados e gabaritados para cuidar do seu filho. E caso haja algum problema, alguma intercorrência, você tem que ir através da conversa e ver o que a escola vai te trazer e vice-versa. Agora, diante disso que eu tô falando, não quer dizer que, tipo assim, não, então a tia Ali falou que é para esperar um semestre, você tá agoniada com o assunto, não vou falar. Não, é para falar, mas é porque, assim, tem situações que a gente sabe que pode, ao longo do tempo, esperar um pouquinho. Eu acho que, assim, o fundamental, né, que eu sou mãe chata, quem me conhece sabe que eu sou mãe chata, o João já estudou em várias escolas, as professoras sabem que eu sou chata, hashtag mãe chata. Mas assim, eu acho que um ponto crucial e importante é você dar liberdade para o professor, né, para ele poder exercer o papel dele. Sim. Né? Ele tem a autoridade dele dentro da sala, ele tem, por mais que em alguns momentos nós pais, porque a gente questiona, é normal também, assim como vocês, como mães, vão questionar o trabalho dos professores dos filhos de vocês. Mas eu acho que é dar uma segurada na ansiedade e isso aí, esperar, deixar o professor fazer o papel dele naquele momento e aí sim, se houver algum problema, sentar, conversar, porque eu acho que é a maneira, né, mais fácil de conseguir resolver alguma coisa. E confiar, né? Exatamente. É importante você confiar. Quando o professor te traz alguma coisa, é porque ele tá vendo, né? Então, assim, você tem que investigar. Por mais que você não queira, que você não acredite, que você, né, fala, não é meu filho, enfim, mas assim, né, até na questão mesmo do aprendizado. Porque muitas vezes a coordenação pedagógica vai falar pro pai que de repente ele precisa buscar uma ajuda e o pai não aceita, né? Não, acha que aquilo, meu filho não tem nada. Não. Calma, ele realmente não tem nada. Pode ser que não tenha, mas vamos investigar para ajudar. Aí eu acho que é até cultural, né? A gente é analfabeto emocional. Aí quando você... É verdade. Eu canso de falar isso aqui, o pessoal já está acostumado. E aí quando a gente se depara com uma situação dessa, não, a melhor negar. Negar, né? Então assim, mas é para passar mesmo essa confiança. E assim, Raquel, para finalizar esse assunto... Uma situação que até aconteceu comigo é de você também sempre ir até o professor, né, ou a escola, entender o que está acontecendo. Por quê? Esses negócios de grupo de mães é complicado, né? E aí eu peguei uma briga que estava acontecendo no grupo e peguei aquilo tudo como verdade e fui comprar a briga, sendo que a história não era assim. Eu comprei a briga sem ouvir o lado do professor, entendeu? Eu como professora. Mas aí eu tava lidando como mãe, sabe? Não, é porque isso, porque aquilo. Mas a história não foi assim. Aí eu enfiei a viola no saco, pedi desculpas, peço desculpas publicamente de novo pra Andressa. E aí isso me veio, sabe, essa reflexão. Falei, poxa, a história sempre tem dois lados, né? Então, peraí, deixa eu ouvir esse lado aqui, né? Porque é isso, é muito bafafá quando junta um monte de mãe. E eu acho que, assim, uma coisa que também, acho que relato que a gente vive é sempre importante, uma coisa que aconteceu comigo. Por favor, não vamos deixar qualquer problema que acontecer entre os nossos filhos, entre as crianças, que eles resolvam entre eles. Porque se a gente começar a querer criar picuinha com pai X, pai Y, pai, daqui a pouco a gente fala com ninguém na escola. Porque e sempre vai ter. E as crianças continuam amigas. E aí você passa um carão sempre, né? Porque, então, assim, eu acho que... E você aprende, não tem vergonha nenhuma de falar. A gente aprende errando, né? E assim, são crianças, eles se entendem muito melhor, eles sabem o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, eles dão aula pra gente em algumas situações. Eles brigam as duas e se amam as 2h15. Exatamente. E aí, então, acho que pra gente poder finalizar... eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa importância da relação escola-pai. Acho que aí não só na alfabetização, né? Mas como na educação no modo geral. Eu acho que, como a gente já disse, né? Essa troca é muito importante por dois momentos, né? O dentro da escola e o dentro de casa. Então, assim, às vezes...
o que acontece dentro de casa não acontece dentro da escola, você, né, desconhece. Eu também já passei por situações assim, que eu não via meu filho daquele jeito, mas realmente era o que estava acontecendo, né? São 2 ambientes diferentes, lugares diferentes. Então, assim, essa relação família e escola, ela é fundamental. Nesse tempo de pandemia, então, a gente pôde ver isso mais ainda. Então, eu acho que é manter essa relação, um bom relacionamento, né, entre escola e é o que a Alê falou, né? A gente buscar saber realmente o que está acontecendo, antes de julgar, antes de ir tomar frente, né? A gente tem todo um aparato escolar, né? Não é só a professora, a orientadora, né? Tem todo mundo ali para poder estar te auxiliando. Então, manter esse bom relacionamento, né? Eu acho que escola e família tem que andar juntos e não em competição, né? E não a escola querer passar à frente da família ou a família passar à frente da escola. Eu acho que é lado a lado. Junto, caminhar né? junto mesmo. Verdade. E aí a gente vai atingir o sucesso, com certeza. É verdade. Meninas, muito obrigada. Foi ótimo. Tá vendo? Passa rápido. Passa a gente fala. A gente já nem gosta de falar, né? Verdade. Bom, sejam muito bem-vindas. Quando quiserem voltar para falar sobre qualquer coisa, tem que ser só nas férias, né? Eu sei. A gente arruma um tempo. Bom, gente, a gente vai fazer um breve intervalo e já volta com mais Nasceu, Bora Cuidar. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petruísa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú. Petruísa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Voltamos e agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Seu filho, quando vai em alguma loja, ele quer comprar a loja toda, mas só se for para ele? Se for para comprar algum presente para um amigo ou se for para comprar alguma coisa para a própria mamãe e para o papai, ele faz aquele show e não quer nem sair da loja? Então, Simone está aqui para ajudar a gente nessas coisas que só ela tem a solução. E agora, Simone, o que a gente faz nessa situação? Olá pessoal, hoje eu trago aqui a pergunta de uma mãe, que é uma pergunta bem recorrente e eu acho que muitas mães passam por essa situação. A pergunta é a seguinte: meu filho de 3 anos bate muito. Como ensinar que é errado? Porque eu explico e nada. Onde eu estou errando? Bom, eu acho que o maior problema da educação tradicional é que ela foca em limitar, em controlar, em acabar ali, né, interromper o comportamento indesejado da criança. Quando eu estou fazendo uma educação positiva, eu entendo que todo comportamento é comunicação. Então ela está comunicando uma causa. E a causa geralmente é uma necessidade que a criança ainda não sabe verbalizar, e aí ela usa o instinto de defesa, que é o bater, para dizer: isso não tá bom, eu não quero isso, né? Então, nós temos que atuar aí na causa. Eu tenho que olhar para a causa e não para o problema, para o comportamento em si da minha criança, entende? Então, primeira coisa, observe quando que seu filho reage dessa forma. Quando é que ele reage batendo? Que situações que acontecem que ele reage dessa forma, tá? E aí, quando você olhar para isso, entendi, ele age dessa forma quando acontece X. Então, é nesse X que você deve atuar. E como? Ajudando ele a entender o que ele pode fazer no lugar de bater. Essa é a principal questão, sabe? Porque você ficar, para de bater, não pode bater, isso aí não vai na causa do problema, entende? Só fica ali no problema.
Então, por exemplo, uma criança tomou o brinquedo dele, né? Você fala, ok, filho, eu entendi, o seu amigo tomou o brinquedo da mão, né? E aí você ficou furioso, ficou frustrado, ficou chateado, ficou irritado. E aí você fala, vem aqui, vamos treinar com a mamãe. Ó, amigo, o brinquedo é meu, tá comigo, você não pode tirar da minha mão desse jeito, você precisa pedir, né? Eu que estou brincando com ele agora. Então, o que você ajudou ele aí? A entender o que ele pode fazer no lugar de bater, que é falar ali com o amigo. Então, você ali como adulta vai estar responsável ali por acolher as frustrações, a raiva, a irritabilidade e também ensinar, né, o que ele pode fazer, ajudar, na verdade, o que ele pode, descobrir o que ele pode fazer no lugar daquilo que ele está fazendo, que não está sendo respeitoso, que não está sendo legal, que é o bater. Né? Então, assim, quando, por exemplo, ele te bateu, né? Então, filho, você bateu na mamãe e não pode bater na mamãe, não é permitido bater na mamãe. Né? Eu sei que você está frustrado porque queria ficar mais no parquinho. Só que bater, ó, quando você faz assim, bate, dói, sabe? Dói aqui na mamãe. E aí você faz essa expressão de dor mesmo, né? A criança conecta muito com isso. Então ela vai se sensibilizar também, ela vai entendendo que não, aquilo realmente machuca. Então você vai ajudando a criança a entender isso. E vai falando, olha, quando você quiser ficar mais no parquinho, que a mamãe falar tá na hora de ir embora, ao invés de você bater na mamãe porque machuca e a mamãe não tá entendendo, como que você pode, né, falar de uma forma mais respeitosa que a mamãe vai entender que você quer ficar mais. E aí treina com ele, sabe? Treina com a criança. Isso é muito importante. E assim, tem situações que às vezes pode acontecer de bater e realmente ali bater no outro e até machucar, né? E muitas vezes nosso impulso, a gente pede desculpas para ele agora. Não pode bater, briga ali com a criança, põe de castigo, ameaça, né? E faz a criança às vezes abraçar ou pedir desculpas pro amigo ali na hora. Então assim, não faça isso nesse momento, porque nesse momento ele não está conseguindo aprender nada. Você está tentando ensinar e ele não está realmente aprendendo, porque a emoção está tomando conta dele. O racional dele, a parte do cérebro que pensa, que raciocina, não está ativa nesse momento, está desligada. Então, nesse momento, não adianta fazer esse tipo de abordagem, porque simplesmente não funciona e ele não aprende nada com isso. É igual como, por exemplo, você brigou com o marido e aí na hora da briga ali, na hora da sua fúria, alguém falar e vai lá, dá um beijinho, dá um abraço no seu marido. Você não vai fazer, né? É a mesma coisa com a criança. Então, deixa que ele acalmar, por mais que ele tenha feito algo errado, dá uma assistência, né? Claro, para aquela criança, se não tiver um outro adulto. Mas se tiver, você acalma ali o seu filho e, enfim, pede para ele, respira florzinha, sopra velhinha, vai fazendo isso, que você vai ajudando ele a entender como ele pode se regular, né? Ou então pula, extravasa, ó, quer um papel para você extravasar, desenhar, extravasar a sua raiva? Você vai ensinar para ele ali naquele momento que tem outras formas dele extravasar a raiva dele que não seja batendo. Outras formas ali mais respeitosas. Então você que vai ajudar nesse processo, sabe? Para que um dia o seu filho consiga fazer isso sozinho. Ele com 3 aninhos não consegue ainda. Precisa de você, adulta, para conseguir ajudá-lo ali naquele momento, para estar dando um apoio, para ser ali um espelho, um modelo para ele. E aí depois sim, quando ele estiver calmo, que aquela tempestade passar, aí sim você pode pegar e olha, vamos já no amigo que você machucou, que você bateu e saber como ele tá, se ele precisa de alguma coisa. E aí você ali, como adulta, vai novamente com ele para ajudar nessa situação, para mediar ali e fazer essa intervenção com ele. Amigo, tá precisando de alguma coisa, machucou, né? E aí sim o seu filho vai ali pedir desculpas e vai fazer o que precisa ser feito e prestar esse apoio pro colega ali que ele acabou batendo, né? Por mais que o colega também tenha feito provocado, mas é importante, né, a gente ensinar também essa habilidade de empatia e de ir lá conferir como é que o amigo tá, né? Então é muito importante essa abordagem e muito importante você saber que você vai repetir isso 1000 vezes. Não vai ser 1, 2, 3 vezes, 1000 vezes, né, entre aspas, porque você vai repetir isso por muitas vezes. E é essa sua constância, né, de fazer essa abordagem constantemente é que vai ajudar o seu filho a aprender. Porque de primeira ele não vai aprender. Você vai precisar repetir. Criança precisa de repetição.
Então, se toda vez você abordar dessa mesma forma, rapidamente ele vai aprender, rapidamente você vai colher aí muitos bons frutos, porque você vai estar desenvolvendo várias habilidades ali com seu filho e principalmente mostrando ali, desenvolvendo a inteligência emocional dele também, né? Então, acho que é isso que a gente quer, né, para os nossos filhos. Então, acho que o ponto é exatamente esse: acolha os sentimentos dele, ajude ele a se acalmar, esteja ali presente, né, e disponível emocionalmente, não para bater de frente, mas sim para entender, acolher e principalmente para depois ajudá-lo a entender e pensar em como ele pode fazer diferente da próxima vez que aquela situação acontecer, como ele pode agir, ok? Isso é muito efetivo e você vai estar ensinando aí coisas, habilidades para o resto da vida dele, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Uma boa tarde para todos e até a próxima. Bom, é isso. Obrigada, Simone, sempre assertiva nos seus conselhos para a gente não surtar na maternidade. No programa de hoje, a gente viu aí que não adianta, né, querer surtar, querer enlouquecer, que a alfabetização é um processo comum como qualquer outro na vida da criança. É um marco, sim, porque, né, através da alfabetização ela vai alcançar novos mundos, até porque a escrita e a leitura proporciona isso a uma pessoa, mas acho que a palavra de ordem é calma, que tudo vai dar certo, como sempre deu. Gostaria de agradecer a Loja Manzo pelo look do programa e também ao Muniz Centro de Beleza pela minha produção. E gostaria de agradecer a vocês por estarem comigo aqui no programa e até semana que vem com mais Nasceu, Bora Cuidar. TVC, a TV do Correio da Manhã.